Olá, turma. Tudo bom? Estamos aqui iniciando mais uma aula. Vocês daqui a pouco vão ver os slides. Tá? A gente tentou ser mais breve possível, só que o assunto, né, ele era necessário presencial para a gente debater bastante, mas vamos tentar da melhor forma possível passar para vocês. Façam as anotações, tá? Lá no YouTube. Curtam, botem seus comentários, tá ok? E qualquer dúvida no meu PV, tá certo? E em relação a atividades, na próxima semana a gente vai concluir para fechar esse primeiro bimestre, mas possivelmente daqui para sexta-feira ou no mais tardar até segunda-feira, mesmo não sendo o dia da minha aula, mas eu vou colocar, tá, para vocês uma atividadezinha simples, mas para concluir a nota, que essa última atividade não vai ser simulado, vai ficar a critério de cada professor, ok, gente? Então, qualquer dúvida no meu PV, tá certo? Um forte abraço e boa aula para todos nós. Pronto, gente. Então, aqui a gente vai iniciar os nossos slides abordando o nosso tema, o comércio e o fluxo de mercadorias, para que a gente possa compreender um pouquinho, né, sobre o que realmente é essa atividade comercial. Logo de cara a gente tem o que nós chamamos de uma definição simples e básica para que vocês compreendam o que realmente é o comércio, tá certo? Então, o comércio é a troca de produtos. Por que a troca de produtos? Porque desde a antiguidade já se fazia comércio, mas com troca de produtos. Algumas civilizações antigas inventaram a moeda, né? Então cada produto tinha um determinado valor e quantidade de moedas, em quantidade de moedas. E isso foi evoluindo até para o que nós temos hoje. Mesmo hoje, tendo dinheiro em espécie, o dinheiro, né, o cartão digital, né, vamos dizer, cartão de crédito, né, hoje até a moeda digital, mesmo assim, mas podemos dizer que existe uma troca de produtos. Por quê? Você precisa de um produto, vai comprar, então você leva o seu dinheiro, paga o produto e recebe o produto. Então você está trocando o dinheiro pelo produto. Então realmente é uma troca, né, de produtos. Né? Você trocou o dinheiro pelo produto. Tá ok, gente? Então o comércio é classificado no setor terciário. Por que isso? Gente, é o seguinte. Nós já vimos, acho que vocês já viram isso desde o fundamental. Nós temos os três setores, podemos dizer dessa maneira, né? O primário, secundário e terciário. E o comércio encaixa no setor terciário. Como assim? O setor primário, atividade, né, de extrativismo, podemos dizer dessa maneira, né? A atividade secundária é a atividade industrial e a atividade terciária, o comércio. Então hoje o comércio, podemos dizer dessa maneira, que está incluso no setor terciário. E aqui nós temos os ramos da atividade comercial, certo? Quais os ramos? A área que o comércio abrange. Então, abrange a própria indústria, né? O que a gente chama de ramo industrial, abrange o próprio ramo comercial e o ramo de serviços. O que diferencia um do outro? Simples. Industrial é aquele ramo onde uma indústria fabrica, né, determinado produto e vai negociar com outra indústria. Né? Mesmo sendo a indústria do setor secundário, mas existe o comércio entre as indústrias. Então, a atividade comercial, certo? O comércio, o ramo comercial, é quando nós vamos para um comércio, comprar roupa, calçado, alimentos, tá? Então nós estamos inseridos na atividade, vamos dizer dessa maneira, no ramo comercial. E o de serviços, também é fácil da gente compreender. Como assim? Eu vou construir uma casa, preciso de um pedreiro para construir. Então, o pedreiro está ofertando o serviço dele em troca do meu dinheiro. Né? Então, eu vou pagar o serviço dele. Então, ele está ofertando o serviço, está utilizando o serviço dele como forma de comércio, para ele ter o sustento, é claro. Advogado, serviço, prestação de serviço. Dentista, prestação de serviço. Escola particular, prestação de serviços, certo? Então, toda atividade onde a pessoa oferta o trabalho dela, né, de forma direta para o consumidor, podemos dizer que é uma prestação de serviços, tá certo? Mas aí, é claro, se a gente for rebuscar realmente como é que esse comércio hoje que nós temos chegou a esse ponto, nós vamos ter que analisar essa evolução comercial.
tá? Então a atividade comercial ela iniciou desde quando a fabricação da troca de produtos, melhor dizendo, depois da fabricação da moeda e na Idade Média, quando houve a valorização da moeda. A valorização da moeda, principalmente de metais preciosos como o próprio ouro, foi fundamental para o crescimento comercial. O que teve como consequência, é claro, foi justamente a primeira fase do capitalismo, foi o mercantilismo. Através do mercantilismo é que realmente o comércio teve um grande impulso para que os europeus valorizassem muito a venda de produtos. Consequentemente, surgiu uma grande classe comerciante que foi os mercadores, que foram denominados de burgueses ou a burguesia. Nesse contexto, foi fundamental essa classe para que realmente o comércio crescesse. Veio então a primeira fase do capitalismo, o mercantilismo, e consequentemente as outras fases do capitalismo, que foi o próprio capitalismo industrial, certo? Aí nós temos a atividade comercial que contribuiu com o processo de expansionismo territorial capitalista. Por que isso? Ora, o comércio foi fundamental através dos burgueses, a necessidade de produtos para a venda, os reis na época querendo o fortalecimento dos seus reinos. Consequentemente, houve um investimento muito grande no comércio através de financiamento de expedições para a busca de novos produtos, principalmente no Oriente. E com a conquista de Constantinopla pelos turcos, na Idade Média, foi fundamental para que os europeus tivessem a necessidade de encontrar um novo caminho que levasse para as Índias. Vocês lembram que a Índia era um grande centro comercial, de oferta de produtos da Ásia, para os europeus, principalmente especiarias, também tecidos vindos da China, perfumes. Então era muito importante esses produtos, super valorizados. Então aquele país que tivesse a condição de encontrar um novo caminho para as Índias, consequentemente tornaria-se a principal potência mundial devido ao controle comercial. Então, consequentemente, houve a necessidade de se lançar ao oceano até então desconhecido. E, consequentemente, novas áreas foram conhecidas pelos europeus. Já existiam, mas os europeus não conheciam. A exemplo do Brasil, que os portugueses não descobriram o Brasil, eles invadiram o Brasil, porque o Brasil já existia, era pertencente aos nativos. Consequentemente, com a chegada dos portugueses dominaram os indígenas e se apoderaram do nosso território. E aí nós temos essa imagem, simbolizando essas grandes navegações, principalmente portuguesas, que até então, como consequência, a transformação do Brasil como uma colônia, pertencente à metrópole portuguesa. A Conferência de Bretton Woods, em 1944, foi determinante para confirmar a hegemonia norte-americana. Olha só, gente, com a evolução do comércio, então vieram as fases industriais do capitalismo, até chegar, claro, ao capitalismo financeiro. Mas o que foi fundamental com o crescimento do comércio foi a necessidade dos países cada vez mais conquistarem mercados. E aí também houve o despertar de rivalidades entre eles, que acabou como consequência grandes guerras mundiais, dentre elas a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, que realmente é o país que mais se aproveitou economicamente foram os Estados Unidos. E antes mesmo do final da própria Segunda Guerra Mundial, em 1944, que a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, em 1944, os Estados Unidos liderou essa conferência de Bretton Woods para justamente seus aliados, 45 países, aprovarem um sistema monetário para justamente fortalecer a economia e recuperação dos países no mundo. E tomar novas atitudes, criar organizações para justamente dar apoio a esses países. Nesse contexto, os Estados Unidos então acabou realmente criando o sistema monetário que foi denominado de dólar-ouro, que esse sistema tinha como base o dólar norte-americano, que corresponderia a 35 moedas de ouro, e consequentemente todas as moedas do mundo teriam que ter, vamos dizer assim, essa base. Então, um exemplo, o Brasil, o cruzeiro, vamos dizer, se fosse cruzeiro na época, teria que valer tantos dólares, e tantos dólares, e um dólar, na verdade, corresponderia a 35 moedas de ouro. Então, exemplo, se o Brasil, se você colocar hoje o real,
Então, R$ 1 vale $6, né? Então, o real corresponderia, então, 6 dólares, que corresponderia vezes 35 moedas de ouro. Então, 6 vezes 35, né? Que vai dar 6 vezes 35, 6 vezes 3, 18, vai dar o que? 215, né, moedas de ouro, praticamente. Então, ou seja, a base seria justamente isso, a base monetária mundial. $1 igual a 35 moedas de ouro. Com isso, consequentemente, os Estados Unidos tornou a grande potência mundial por centralizar em suas mãos, né, esse sistema monetário. E, consequentemente, essa conferência, então, surgiram instituições para apoiar os países no mundo. Em 1945, então, foi assinado as atas, criando o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. Qual a função dele? O FMI era para estabilizar, vamos dizer assim, ou seja, criar meios para estabilidade monetária mundial, para não haver crises econômicas que afetassem, né, as economias e assim entrasse, vamos dizer assim, numa problemática de crises e fome no mundo. Tá? E o Banco Mundial tinha a função de financiar ou fazer, vamos dizer assim, empréstimos a países que necessitavam, né, para recuperação econômica. Através do Banco Mundial, então, foi criado o BID, que é o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Tá? Esse BID tinha a função de auxiliar os países em desenvolvimento, por exemplo, isso o Brasil. Então, para a reconstrução de países que foram destruídos com a guerra em desenvolvimento e países que tinham problemas econômicos, mas que necessitavam de um apoio para recuperar a sua economia e tornar um mercado atrativo para os demais países do mundo. Certo? Em 1947 foi criado o GATT. O GATT é um órgão, né, do próprio, né, vou dizer assim, do Banco Mundial, que tinha uma função de quê? Ele tinha a função de manter o equilíbrio de acordos comerciais entre os países, para nenhum país ficar desfavorecido em relação ao outro. Tá? Como vocês estão significado aí, o GATT, ele era o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Então, o país, para não explorar demais o outro, né, o acordo entre um e outro ser um acordo equilibrado para que todos saiam se ganhando com isso. Só que aí, em 1995, o GATT perdeu o seu sentido e foi substituído por outro órgão, chamado de OMC, Organização Mundial do Comércio. A OMC hoje, a função dela é tentar um equilíbrio comercial entre os países e evitar o protecionismo, trazer prejuízo para uns e privilégios para outros. Exemplo, o Brasil vende laranja para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vendem produtos de alta tecnologia para o Brasil. Só que aí os Estados Unidos queriam um protecionismo para a laranja brasileira entrar, vamos dizer, com maior dificuldade lá, né, ou o próprio suco, né, de laranja, entrar com maior dificuldade devido a tarifas altas, tá? E o governo norte-americano dá subsídios aos, né, plantadores de laranja lá norte-americanos, para que a laranja norte-americana fique bem mais barata que a laranja brasileira. Então, consequentemente, os norte-americanos vão dar prioridade à laranja norte-americana, ou o próprio suco da laranja norte-americano, porque eles recebem, no caso, um incentivo do governo, tá? E também a tarifa do suco da laranja brasileiro é alta. Então, torna-se, até pagar os impostos todos, para os produtores brasileiros terem lucros, tem que vender no preço bem mais elevado que a laranja, ou o próprio suco da laranja norte-americano. Aí nós temos tipos de comércios, tá? Ou melhor, o comércio é realizado através dos meios de transporte, melhor dizendo, tá ok? Ou seja, toda atividade comercial está, né, se locomovendo, necessita desse tipo de transporte. Fluviais, por que fluviais, gente? São os transportes, né, praticamente voltados para os rios, tá? Então, as embarcações que estão percorrendo rios, interligando, né, uma localidade a outra, levando os produtos comerciais, tá, de um lado a outro. Marítimo, que está relacionado ao mar. Então, praticamente hoje, mais de 75% dos produtos são transportados em navios, tá? No transporte marítimo. E isso para vocês terem uma ideia, um navio ele pode carregar em média 100 mil toneladas de produtos, certo? Onde
vamos dizer, uma carreta daquelas, vamos dizer, bitrem, como a gente chama por aí, né? Ela pode transportar 40 toneladas, certo? Então, praticamente, um navio pode transportar, em média, produtos de correspondente a 30 carretas, para vocês terem ideia do potencial de um navio, né, de transporte de cargas. Ferroviário, ou seja, os trens também são utilizados, principalmente produtos, né, primários, para matéria-prima, são fundamentais, né? Então, transporte ferroviário, infelizmente o Brasil não é tão investido assim no transporte ferroviário. Os transportes aéreos, um avião pode carregar, um avião de carga pode transformar em média de 100 toneladas, né, de produtos, tá? E os transportes rodoviários, que é o mais comum aqui no Brasil, né, que é o transporte interno, né, que ocorre aqui no nosso país, que é o transporte de caminhões, né, ou seja, carretas de caminhões que deslocam-se, né, de um estado a outro, levando os produtos para o mercado consumidor. Aí nós temos uma gravura, né, da imagem dos 4 principais transportes, do avião, olha aí o navio, né, que é o potencial incrível, tá, para vocês terem ideia como são importantíssimos esse transporte para a nossa atividade comercial. Aí nós temos o comércio pode ser classificado em varejista e atacadista. Como é varejista? Gente? Nós vamos, por exemplo, aqui Atacadão, aqui em Arapiraca, nós vamos para o Atacadão, nós vamos só fazer compra de produtos dentro de casa, né? O arroz, feijão, certo? Então, eu só quero 2, 3 quilos de arroz, que o arroz está caro, né? Bem caro, então só 1 ou 2 quilos para render bastante, né? 1 quilo de feijão, então aquele produto, é aquela compra de casa. Então você está fazendo uma compra, vamos dizer assim, varejista, tá? De poucos produtos, que é do seu consumo, direto do seu consumo. O atacadista é o famoso que a gente não popular em grosso. Você compra para revender. Então, vou comprar 3, né, fardos de arroz, porque eu vou botar no meu mercado para revender. Vou comprar 3 fardos de açúcar e assim por diante, certo? Então você vai comprar em grosso, como diz no popular, para revender. Independente quer dizer que você tem, um exemplo, um restaurante e você trabalha ali com a sua família. Então, você é totalmente independente dali, você e sua família. Então como se fosse um comércio familiar, tá certo? Integrado, tá? Vamos dizer, o comércio integrado é como se você tivesse, vamos dizer assim, uma interdependência comercial, certo? Uma interdependência comercial integrada, onde existe, vamos dizer assim, você é um certo comerciante, mas depende de um produto, vamos dizer, do seu estabelecimento depende de um produto de outro comércio, tá? Então existe um fornecedor que você necessita desse comércio, certo? Especializado, um exemplo, o especializado é aquele que tem um determinado produto derivado deles que é essencial no seu comércio, você só se dedica àquele produto. Exemplo, a Cacau Show, podemos dizer dessa maneira. Cacau Show é o quê? É um produto específico de chocolate e derivados de chocolate, né? Então ali só foca aquele tipo de produto, certo? Comércio exterior, então está voltado para a exportação, tá ok? O comércio eletrônico, hoje alta tecnologia, tá aí os celulares no nosso dia a dia, né? Fundamental para nossa, né, sobrevivência. Se não fosse lá, não estava aqui gravando essa aula para vocês, tá ok? E o comércio de franquias. Franquia é o seguinte, gente, vamos dizer que tem uma marca famosa, tá? Aí, mas não tem no seu estado, na sua cidade, mas você tem um dinheiro para investir. Então vou comprar aquela franquia daquela marca para, vamos dizer assim, vender esse produto e eu ter o meu lucro, né? Tentar crescer comercialmente. Então, exemplo, vamos imaginar até a Cacau Show mesmo, eu falei lá atrás. Então você vai, procura os donos da Cacau Show, verdadeiro, né? Os empresários donos da Cacau Show, você compra a franquia,
né? E aí você vai ter que seguir aquele padrão da Cacau Show. A sua loja tem que ter o padrão de todas as lojas do Brasil. Aí você vai revender aquele produto e através disso você vai ter o seu lucro. Mas você não pode fugir daquela franquia. Aí você pode ou comprar aquela marca ou alugar aquela marca e os empresários donos da Cacau Show vai ter o percentual de lucro, né, que você venda. Tá certo? O comércio exterior tem como base a balança comercial, superávit e déficit. O que é isso? Superávit é o que chama de balança comercial positiva. O país vende mais do que compra, ou seja, exporta mais do que importa. Então tem um saldo positivo, certo? E déficit é o saldo negativo. O país compra mais do que vende. Então o saldo da balança comercial é negativo. Tá certo? Então, o país acaba tendo a economia mais prejudicada. É o caso dos países em desenvolvimento porque precisa mais de produtos de alta tecnologia. Então, os produtos de alta tecnologia são mais caros do que produtos primários, né? Então, exemplo, você compra uma carga pequena de celular é muito mais caro do que toneladas e toneladas, né, vamos dizer assim, de minério de ferro, certo? Então, isso é o que nós chamamos de base da balança comercial de um país. Tá, ok? E quando o país vende igual ao que compra, é uma balança comercial nula ou neutra. Tá certo, gente? Os principais conceitos, então, do comércio são esses. Então, para a aula não ficar muito longa, a gente encerra por aqui. Gente, tchau, um forte abraço e caprichem aí na aula, tá certo? Então, até mais, gente, e um abraço.